e os que já estão conosco. Como segundo palestrante, nós temos hoje Marcelo Caminha. Ele dispensa apresentações, é músico, instrumentista, desenvolve um trabalho intitulado Palestras, Oficinas, Shows, que se chama Violão Gaúcho, certo? É um trabalho todo de aplicação da música em torno do violão, da música gaúcha executada no violão. Então, lá, na nossa sequência, nós teremos agora Marcelo Caminha fazendo uma oficina e palestra, tá? Boa tarde, pessoal. Que maravilha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Pode dar um pouquinho mais de voz para nós aqui, faz favor, companheiro velho. Alô, agora veio. Então, muito obrigado pela presença de vocês que acolheram ao nosso chamado, um chamado cultural dentro de uma festa tão tradicional, tão importante para a cidade de Porto Alegre, quanto esta que todos vocês conhecem tão bem quanto eu, e que este ano traz esta novidade, esta maravilha de projeto, esta beleza de projeto, que é o circuito instrumental, não é mesmo? Isto graças à sensibilidade de algumas pessoas, de algumas empresas, de algumas entidades, primeiramente do MTG, que acolheu a ideia, com todos os seus, a sua administração, que acolheu, abraçou essa ideia. A produtora Dana Produções, em nome da Susana Schukoff, que criou esta iniciativa, produziu esta sequência de espetáculos e apresentações que vão estar a partir de hoje até o dia 15 aqui neste evento. E claro, a empresa que
abraçou financeiramente esta ideia também, o Atacadão. Então, eu quero que nós aproveitemos o início desta prosa que a gente vai fazer aqui e vamos aplaudir. Então, eu convido a todos, por favor, para nós aplaudirmos esta abertura do primeiro circuito instrumental de música e dança. Sejam todos bem-vindos, então, bem-vindos. Eu sou o Marcelo Caminha e agora nós vamos conversar nestes breves momentos que estaremos juntos aqui, porque o tempo passa ligeiro, né? Como passa? Nós vamos conversar especificamente sobre este Quera aqui, que é a nossa paixão. É a paixão de todos de vocês, né? Duvido que vocês que vieram aqui, largaram outra atividade, pegaram um ônibus, pegaram um trânsito, enfim, para estar aqui nesse momento, estão aqui, primeiro que tudo, porque são apaixonados por violão. E num segundo momento, eu tenho certeza disso, são ou vão começar hoje, a partir de hoje, todos vão sair daqui apaixonados pelo violão e pelo violão gaúcho. Eu tenho certeza disso porque nós vamos conversar bastante sobre o estilo tão nosso de tocar violão, que é o violão gaúcho. Bueno, mas vocês devem estar aí se perguntando o que o Caminha vai falar para mim, né? O que ele vem aqui falar hoje? Eu não vou dar uma aula de violão para vocês, tá? Até porque as aulas... Não vai ser uma aula de violão. Infelizmente, quem veio aqui para ter aula de violão, olha, vai se decepcionar, certamente. Porque uma aula de violão não vale nada para ninguém, não adianta. O que adianta uma aula de violão? Para um instrumento que a gente passa a vida toda estudando? Uma aula vai fazer diferença para ti, para você, para o André? Não vai fazer diferença, não é? Agora, vocês vão sair daqui com as dicas, esta sim, essa eu tenho guardadinha no bolso aqui, né? Não, no bolso eu tenho uma esponjinha, depois eu vou explicar essa esponjinha do que se trata, tá? Mas essas dicas, vocês vão sair daqui com elas. E vai ser estas barbadas que nós vamos conversar aqui, estes conselhos, estas sugestões, isso sim, meu amigo, isso tu vai levar para casa e a partir de amanhã, ou até de hoje de noite mesmo, tu já vai ver o violão de uma outra forma. Pode ter certeza disso. Eu quero falar, aliás, eu não quero começar a falar agora, eu quero... Tem aquele microfone sem fio disponível aí, meu companheiro velho? Eu queria que... Porque a gente tem que estar aqui em cima do palco por funções de filmagem e registros deste evento, até por causa da iluminação e tal. Eu queria que vocês... Pode trazer aqui, por favor? Eu vou pedir para o Felipe Schenkel pegar o microfone aí, e ele vai ser o primeiro a falar um pouquinho. O nome dele eu já falei, mas ele pode falar brevemente sobre a sua experiência musical, assim como todos vocês que quiserem. Se alguém não quiser, também não precisa falar, tá? Por favor, Felipe, relata um pouquinho aí a tua experiência com o violão. Tudo bem? Alô? Ei. Obrigado, Marcelo, pelo espaço. Meu nome é Felipe, como o Marcelo falou. Eu já tocava violão desde pequeno, né? E quando eu conheci o trabalho do Marcelo, mas quando eu conheci o violão gaúcho, como ele falava assim, realmente foi um divisor de águas, assim, né? Eu comecei a olhar o violão de uma outra maneira, dessa maneira tão nossa, como ele falou, de tocar o violão gaúcho. Eu queria entender, né? O pessoal tocava rápido, eu ia em festival e tava aquele motorzinho ali. Então eu comecei a acompanhar o trabalho do Marcelo. Aí eu fui descobrindo os segredos, né? Todas as técnicas também, e principalmente a questão do sentimento também. Eu acho que é isso, né? O violão gaúcho ele tem uma questão que ele vai além da técnica, que é o sentimento ali, né? Então a partir daí eu comecei a me envolver e não parei mais, né? Estou tentando aí cada dia aprendendo com essas palestras, estudando também para colocar na mão mesmo a técnica do violão gaúcho, que é peculiar, né? Alguém quer usar a palavra? Eu sou o André, toco diversos instrumentos, violão, guitarra, estou arranhando agora a gaita ponto um pouco, mas é difícil, tchê. Olha, é que nem pegar um piano e abrir e fechar. E admiro o trabalho do Marcelo já há um bom tempo,
né? E eu vou te dizer, se fizer uma aula só com ele de violão, vale, viu? Porque, olha, é genial ele, assim, né? Muita humildade, acho que dispensa falar. E realmente, eu gosto de vários estilos, mas quando eu conheci o violão gaúcho dele, realmente eu fiquei encantado. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado pelas palavras. Quer falar alguma coisa? Alguém mais? Fique à vontade. Se não quiser falar, não tem problema. Se quer falar, Lucas. Tudo bem, Marcelo? Meu nome é Lucas. Eu fiz aula com o Marcelo Caminha há 10 anos atrás. Eu sempre fui admirador da cultura gauchesca. Comecei tocando guitarra, sons, músicas norte-americanas em geral, só que sempre gostava da música gauchesca e comecei a tocar por conta própria. Aí eu percebi que eu tinha uma certa dificuldade, assim, no dedilhado, no ritmo, também na batida, maneira. Aí lá em 2007 fui fazer aula com o Caminha, eu fiz 5 aulas, me dediquei legal e vou dizer, foi um divisor de águas, eu melhorei acho uns 700%, sério. Eu recomendo, e uma coisa que eu falo assim, para todo mundo, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, se o cara quer ter firmeza no instrumento também é interessante formar um grupo com outros instrumentistas, violão, gaita, pandeiro, e tocar em frente, seja visando a vida profissional ou para se descontrair como hobby. Eu também toco gaita, piano e estou começando a arranhar a gaita ponto agora, mas que eu toco melhor é violão e guitarra. Isso aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. Alguém mais quer falar? Quem gostaria? Não? Eu também. Bom, pessoal, eu quero fazer para vocês umas perguntas meio caborteiras. Eu vou avisar. Todo mundo sabe o que é isso, né? Caborteiro. As perguntas caborteiras aqui, gente. Porque são aflições que eu acho que quase todos nós temos. Eu, principalmente, acho que mais do que ninguém. Primeira coisa. Vocês têm tempo para estudar violão? Uma pergunta ampla, né? Uma pergunta ampla, claro. Se tu me disser, eu estudo 1 minuto por dia, tu tem tempo para estudar violão. Não é? Agora, vocês estão contentes com o tempo que tem para estudar violão? Pode, sim ou não? Quem está contente, levanta o braço. Vamos fazer assim que fica mais objetivo. Levanta a mão. Está contente com o tempo que tem para estudar? Acha que esse tempo é suficiente? Acha que... será que você não pode estar perdendo tempo demais com o violão? Como assim perdendo tempo tocando violão? Mas pode acontecer isso aí, sim. Pode acontecer. Já vou explicar daqui a pouco. Outra pergunta. Todos estão estudando violão? Quem não está, levanta a mão. Bom, então todos estão estudando violão. Você não está estudando? Não mais. Sem tempo. Olha aí, ó. Olha a encrenca que nós vamos resolver hoje aqui, ó. Nós vamos resolver essa encrenca hoje aqui. Tu vai sair daqui com o problema resolvido. Eu sou um mágico, né? Quem vê o cara falando aqui parece que seus problemas acabaram. Mas não é isso, pessoal. O que eu estou brincando assim porque o meu jeito é assim mesmo. A gente vai entrar nos assuntos sobre isso, principalmente, porque daqui a pouco eu vou falar de ritmos, sim. Vocês vieram aqui porque foi anunciada a palestra sobre ritmos musicais gaúchos no violão com o Marcelo Caminha. A gente vai falar de ritmos, sim, mas antes tem algumas coisas importantes para a gente refletir que podem estar prejudicando o nosso estudo ou a gente até não se deu conta disso ainda. Tá? Então, outra pergunta. Quem está estudando, vocês estão contentes com os resultados que estão obtendo com o seu estudo? Sim ou não? Sim. Todo mundo sim? Coisa boa, porque às vezes a gente pode também não estar contente com o estudo e aí tem que rever uma série de coisas, inclusive, por que não dizer, o professor. Com certeza. Acima de tudo, a metodologia. Né? Bom, então, isso a gente tem que pensar bastante. Tem que ser o nosso norte sempre, né? Essas questões.
Em 2001 eu comecei um projeto chamado Projeto Violão Gaúcho. Quando eu entendi que poderia ser mais útil às pessoas tocando violão e ensinando os aprendizados que eu vinha e venho aprendendo do que curando bicheira. Já explico por quê. Eu me formei em medicina veterinária no ano de 1996. Fui um dos melhores alunos da minha turma, diga-se de passagem. A minha nota de conclusão de curso foi, não é, dona Lucy? Foi uma das melhores, graças a Deus. Trabalhei durante 5 anos na profissão, já compartilhando com o violão, porque isto aqui eu venho peleando com ele desde os 7 anos de idade. Venho peleando, e uma peleia boa, diga-se de passagem. Mas trabalhei na atividade profissional como médico veterinário. E aí chegou um belo dia então que eu tomei a decisão de deixar de lado, ou pelo menos deixar para os meus colegas, e colegas certamente muito melhores que eu na atividade, e dedicar-me exclusivamente ao estudo desse instrumento aqui. Eu digo ao estudo porque tudo que se divulga, tudo que se propaga musicalmente é fruto do estudo. Não tenha dúvida disso. Não tem possibilidade de se tocar um instrumento ou se desenvolver qualquer atividade em cima de um instrumento sem o estudo, sem o conhecimento deste instrumento. Mas eu tomei essa decisão. E aí, no ano 2001, eu comecei o projeto Violão Gaúcho com aulas de violão. E os primeiros alunos que chegaram com esta reclamação, digamos assim, que é a seguinte: Marcelo Caminha, eu quero aprender os ritmos musicais gaúchos no violão. Foi o primeiro assunto que eu me envolvi, me dediquei e me disponibilizei a ensinar. Bom, mas como é que eu vou ensinar um assunto que tem tão pouco material disponível? Fui atrás de livros, busquei métodos, busquei livros, pesquisei. Na época a internet era muito longe da nossa realidade ainda, naquela época, 2000, 2001, a gente tinha que... Lembra como é que era? Tinha que discar ali e esperar o barulhinho aquele da conexão, né? Da internet discada. Hoje a gente dá risada disso, né? Mas naquela época era uma grande tecnologia já, né, tia? E buscando materiais e tal, encontrei um belo material que eu até sou um dos divulgadores desse material, porque ele foi o pioneiro a se preocupar com isso, antes de mim. O livro chamado Gêneros Musicais Campeiros no Violão, se eu não me engano é esse nome aí, do Valdir Verona. Este material foi o primeiro livro didático de violão gaúcho lançado. E aí eu fui atrás desse material, peguei o material, aprendi algumas coisas bastante importantes ali, mas seguiu a dificuldade, porque o pessoal queria era saber como é que eu tocava, não é como é que o Valdir Verona tocava. Chegavam lá: Marcelo, como é que tu faz essa tua levada de chamamé aí? Essa aqui, ó. Que tem os elementos abrindo a mão, fechando a mão, tem o bate, tem o abafe. Isso é uma aula de violão, isso não é para nós discutirmos aqui, por isso que eu digo, não vou dar aula de violão aqui, tá? E aí, pessoal, aconteceu o seguinte: eu tive que parar tudo que eu estava fazendo e inverter o raciocínio. Em vez de eu olhar para fora, eu tive que olhar de fora para dentro. Olhar para mim mesmo. Parar tudo que eu estava fazendo e olhar para a minha mão. E começar a catalogar, digamos assim, o meu jeito de tocar violão. Desde uma vez que
para os que já me conhecem aí, sabem desta diferença que a gente tem aqui na mão direita, que eu tenho na mão direita, que é a falta de um dedo, do dedo... Qual é o dedo? Qual é o dedo que não tem? Isso aí já foi pergunta lá do Orkut, lá dos grupos do Orkut. Lá. Qual é o dedo que o Marcelo Caminha não tem? Como é que o Marcelo Caminha perdeu o dedo? Aí uns dizem, ele caiu de um caminhão no quartel e o dedo ficou enganchado. Aí surgiram várias teorias ali, né? Bom, mas isso não vem ao caso. Então, o que vem ao caso, sim, é que eu, desde o primeiro momento que me dediquei ao violão, tive que fazer adaptações na minha mão direita. Vocês devem imaginar, né, que eu, para tocar o violão, eu tenho que fazer algumas adaptações, principalmente pela falta de um dedo e principalmente porque eu botei a trabalhar, e muito, ele trabalha muito, de vocês não, de vocês está de reserva, o minguinho de vocês está de reserva, aí, tomara que nunca precisem, tá? Mas eu tive que botar o meu para trabalhar, o meu minguinho aqui, ó. Não é? E a primeira situação que eu me deparo é o seguinte, a diferença de comprimento mesmo, do dedo médio para o dedo minguinho. Então tem quase 2 centímetros de diferença, de um dedo para outro. Se vocês forem ver, na mão direita normal, a diferença do dedo médio para o dedo anelar não chega a meio centímetro. Então a primeira coisa que vocês devem observar no meu jeito de tocar violão é isso aqui, ó. Ó. A mão posicionada de uma forma que até é anti-anatômica ou não recomendada perante as orientações do violão clássico. O violão clássico sugere que a mão se posicione como se a gente for... Alguém gosta de pescaria aí? Como se a gente for pegar um caniço para tirar na água, assim, para pescar lambari. Isso aqui é a posição da mão direita. É isso aqui, ó. Tá? Imagina que eu estou com um caniço aqui, ó, tirando na sanga ali, ó, pescando. Isso aqui é a posição da mão direita. É só trazer para frente do violão aqui, ó. Essa é a posição da mão direita. Mas em função disso eu tenho que torcer ela um pouquinho mais para baixo, para fazer com que o dedo minguinho, que eu chamo de dedo anelar, em todo o meu material eu chamo o meu minguinho de dedo anelar, chegue junto lá na primeira corda, que é a corda onde ele mais trabalha, né? Abel Carlevaro, na sua metodologia, chama o dedo anelar de dedo cantante, que é o dedo que, via de regra, trabalha a primeira corda, aonde estão, via de regra também, as linhas melódicas. Certo? Então eu tive que fazer essa adaptação aí. Mas tudo bem. Então, aí surgiu o curso Violão Gaúcho e atualmente a gente tem bem claro 4 pilares. Agora eu vou usar o número 4 e vou usar minha mão direita de 4 dedos aqui para ficar bem registrado, para vocês não esquecerem. 4 pilares que a gente usa dentro da metodologia do curso Violão Gaúcho. Tá? E aí nós vamos chegar em um desses pilares que nós vamos falar mais efetivamente aqui na nossa prosa. Quais são esses pilares? E com eles nós devemos ter um compromisso, nós devemos ter uma obrigação. E já vou voltar a falar do tempo para estudar aí, já vou falar disso também. Tá? O primeiro deles, vejam bem, 4 pilares, ou se quiserem chamar 4 itens, 4 áreas, como quiser. Eu gosto de chamar de pilares, porque eles estão bem cravados no chão, né, tia? O primeiro deles diz respeito às técnicas de mão esquerda e mão direita. Alguém já estudou alguma coisa sobre técnicas específicas de mão esquerda e mão direita para violão? Por exemplo, a técnica dos ligados. Isso estuda-se muito dentro da área acadêmica do violão clássico. Quem instituiu efetivamente esta área como se fosse uma academia de musculação, né, para violão, foi o próprio Abel Carlevaro, que é um uruguaio já falecido, que através dos seus cadernos de violão,
são os livros que ele lançou. Ele instituiu mais de 600 exercícios de técnica, mão direita, mão esquerda e etc. Lá no curso Violão Gaúcho a gente trabalha com 20 exercícios, que são os exercícios mais aplicados ao quê? Ao que nós precisamos para tocar o violão gaúcho. Então nós vimos ali os ligados também, vimos alguns exercícios. Aí os exercícios vão ter o quê? Eles vão ter áreas de atuações específicas. Tem exercício para força na mão, tem exercício para abertura dos dedos, tanto horizontal quanto vertical, certo, pessoal? Esse é um material que não existe. Aliás, os livros do Abel Carlevaro existem para baixar na internet, vocês vão procurar e vão achar esses livros lá, tá? Só que é uma área de estudo do violão que é muito difícil estudar sozinho, porque é que nem a gente ir para a academia e fazer os exercícios errados. Existe toda uma questão postural que a gente tem que observar, etc. Tá? Mas, enfim, essa é uma das áreas de estudo. A segunda área de estudo, vamos guardando aí, técnica, tá? A segunda é justamente os ritmos musicais. E aí nós entramos aprofundadamente nos 14 ritmos que a gente trabalha no curso, os 14 ritmos. Vamos lembrar quais são eles aqui, ó. Alguém pode dizer para nós aí? Vamos ver, vamos puxar um aí. Quem é que diz um ritmo aí, ou dois, ou três? Com vocês aí. Pode gritar daí mesmo. Chamarra, que mais? Chamamé. Milonga. Vaneira. E aí vai, né, tia? Eu vou ler aqui rapidamente, ó. Valsa, mazurca, chamamé, chamarra, milonga, rasguido doble, rancheira, vaneira, bugio, xote, milongão, zamba, ou samba gaúcha, chacareira e polca. Marcelo, tem mais de 14? Tem mais de 14. Outra pergunta, Marcelo, por que em 2010 tu lançou a videoaula Violão Gaúcho e ali tu explicas 10 ritmos? E em 2013 tu lançou o livro 14 estudos para violão gaúcho e tu explica 14 ritmos. O que aconteceu que tu não colocou os 14 ritmos lá em 2010 na tua videoaula, Marcelo? Já me fizeram essa pergunta, né? Baita pergunta. Porque vejam bem, pessoal, eu tenho ritmos ainda que eu não me sinto habilitado para entrar num aprofundamento técnico. Já vou dizer para vocês, um ritmo que eu imito no violão que não sei tocar, chacareira. Porque se nós pegarmos a chacareira, como ela é tocada na Argentina, a nossa chacareira gaúcha é bem diferente. Então eu ensino a chacareira, vamos lá, aqui ó, vou pegar um Mi menor e um Si7 aqui ó. Ah, Marcelo, mas isso aí não é uma chacareira que tu está tocando? É uma chacareira, mas ainda é um dos ritmos que está muito distante da sua vertente original, que é lá em Santiago del Estero, lá no noroeste da Argentina. Bom, podemos tocar um ritmo que está tão longe de nós e que ainda nós não temos uma cara? Podemos. Isso aconteceu com o chamamé. O chamamé, por exemplo, hoje é um ritmo que nós podemos dizer assim, Varela, que nós temos um chamamé rio-grandense, que não se assemelha com o chamamé correntino, nem tampouco com o chamamé mato-grossense, porque o chamamé entrou no início dos anos 80 no movimento nativista, mais especificamente no ano 1980 entraram 2 chamamés dentro do repertório nativista, ó. Veterano, né? E a outra, esta aí em dezembro de 1980 e a outra em maio de 1981.
vai, né? Canto alegretense, uma música que também constitui um dos primeiros chamamés. E claro, outras que no circuito dos festivais, que já havia um bom número de festivais, não se salientaram tanto. Mas enfim, só para concluir para vocês, é um ritmo que nós já temos uma cara rio-grandense no chamamé, né? Outro ritmo delicado, que ainda para nós ainda é muito confuso, que ainda nós não conseguimos, na minha humilde opinião, dar uma cara mais verdadeira para ele, é a samba gaúcha. É um ritmo que ainda os argentinos tocam com mais fluência do que nós. Bom, isso é um problema? Claro que não, isso é um desafio que nós temos, né? De fazer com que esses ritmos se espalhem, amadureçam mais e que nós prestemos atenção no jeito como nós tocamos e possamos instituir uma forma, ou sugerir uma forma gaúcha de tocar, enfim, tá? Então por isso que ali no 14 Estudos já tem 14. E ainda tem mais ritmos que a gente pode... Aí eu gravei o disco Com Violão Também Se Dança, o ano passado, aí já entrou a polquinha gaúcha, né? A polquinha, que é a marchinha, né? Já entrou também o contrapasso. Mas como já entrou? Já entrou na minha habilidade de poder falar desses ritmos. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa, pessoal? Vocês estão entendendo que não é uma atividade que a gente vem fazendo com o violão gaúcho, é uma atividade muito de prestar atenção na gente mesmo, para poder passar um conhecimento baseado na nossa prática, é assim que funciona. Então, quanto aos ritmos, é o segundo pilar. Depois nós temos um terceiro que a gente tem que se ligar muito, que este pilar vai nos dar uma capacidade da gente conhecer o território, como eu digo, é o conhecimento do território, das estradas, dos caminhos, que são as escalas. As escalas. Ah, Marcelo, mas eu não quero ser solista de violão, eu quero só tocar um violão para me acompanhar e tal e tal. Tu não quer por enquanto, mas quando tu começar a ver que tu está tocando cada vez melhor, tu vai querer sim. Já aconteceu muito isso. Marcelo, mas eu quero só tocar um violão no churrasco lá no fim de semana com o pessoal. Eu digo, então tá, então vamos adiante nas aulas aí, vamos ver o que tu me diz mais daqui a um tempo. Dito e feito, o índio velho começa a estudar e vai lá e se exibir para os amigos ainda, né, tchê? Vai lá se exibir para os amigos, olha aqui, ó, já estou tocando a escalinha lá que eu não sabia fazer. É assim que funciona, meus amigos. Isso é uma coisa tão apaixonante, o estudo da música e acima de tudo do violão, é assim que funciona. E as escalas, a gente tem que conhecer principalmente as escalas das tonalidades mais usadas para violão. Tá? Marcelo, o que é tonalidade? Me ajuda que eu não sei o que é tonalidade. O que é tonalidade? Todo mundo sabe? Sabe? O tom da música. Sabe? Tranquilo? Essa é a primeira pergunta que surge quando a gente vai tocar. Como é o seu nome? Diego. O Marcelo e o Diego vão tocar junto. Ele de gaita, pode ser de gaita, faz de conta. Eu sei que é violão, mas faz de conta que é de gaita. E o Marcelo de violão, tá? Aí nós vamos tocar junto, aí vai surgir qual a primeira pergunta? Qual é o tom da música? Concorda? A nossa comunicação entre músicos. Qual é o tom da música é a primeira pergunta. Então nós temos que saber o que é tom. Não é o tom GR lá, nós temos que saber o que é tom. O que é o tal do tom? É um conjunto de acordes, 2, 3, 4, que vão estar relacionados entre si, claro. Aí depois nós vamos ter que entender o que é campo harmônico, o que são categorias de acordes, mas isso assim, ó, isso não nos resolve o problema de imediato. De imediato nós temos que saber assim, ó, que tem um dó maior e que depois tem um sol 7, que é o acorde que vai ser parceiro do dó maior para trabalhar junto. E aí nós já vamos tocar. Vocês já viram falar... Diego, tu já deve ter visto falar nisso, assim como os outros colegas aqui. Marcelo, a minha música é bem facilzinha, rapaz. A minha música é em primeira e segunda só. Já viram falar isso? O que ele está falando ali?
É claro que a gente não fala primeiro e segundo, a gente fala primeiro e quinto grau, porque quem estuda harmonia aí vai saber que o Dó é o primeiro grau do campo harmônico e o Sol 7 é o quinto grau, mas tudo bem. É primeiro e segunda, quando muito uma terceira lá de vez em quando, né, tia? E é isso aqui o que o cara tá falando, ó. Segunda. Volta para a primeira de novo, Dó maior. Sol 7. Aí vai cair pro Fá, terceira. Então o Dó é a primeira, o Sol é a segunda e o Fá é a terceira, tá? Mas claro, olha só, para quem está estudando, para a gente que já está estudando harmonia musical, nós sabemos que é primeiro grau, quarto grau o Fá e quinto grau o Sol. Mas isso, pessoal, digo para vocês aqui, ó, isso nós temos que saber num segundo momento, pessoal, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é tocar. Tá entendendo? Ah, mas eu vou ficar 6 meses agora só estudando o campo harmônico maior. Você perdeu 6 meses de já estar tocando com alguém. Você vai esperar 6 meses para saber todo o campo harmônico para depois de tocar com alguém? Não, vamos resolver os problemas. É isso que a gente faz lá no curso Violão Gaúcho. É resolver os problemas para as pessoas, para fazer as pessoas tocarem. Tá entendendo? É isso aí, tá? Então as escalas, vou recapitulando aqui. As escalas, a gente estuda através dos desenhos de escalas. A escala, um desenho da escala de Dó, outro. E aí, pessoal, nós vamos ter... Tem alguém gaiteiro aqui? Lucas, tem mais alguém? Piano, professor André. Tá. Vocês vão concordar comigo uma coisa, eu não sei tocar gaita nem tocar piano, mas eu sei que é assim que funciona. Uma escala de Dó maior no piano, ela é uma só, né? Ela só tem um percurso. Tá? O que pode mudar? São as oitavas. Mais grave, né? Ali no piano, mais agudinha. Um fator que nos estimula, eu tenho pavor da palavra difícil. Eu não gosto de dizer que é difícil, nem que o violão é mais difícil, nada disso, isso é frescura. Uma coisa que nos estimula a estudar mais é que no violão nós temos vários percursos para a mesma escala, não é mesmo? Então, claro, isso aí vai nos demandar mais tempo de estudo. E se eu quiser ser um bom solista de violão, e principalmente em uma área do estudo do violão, que é a improvisação, que a gente toca de improviso, que nem falar de improviso, que eu estou falando de improviso para vocês aqui, que a gente toca de improviso, nós temos que conhecer o território do braço do violão o mais que nós pudermos. Então tem os... Como é que funciona isso? Eu ensino dessa forma assim, ó. Agora é uma aula de violão, um amigo. Como é o seu nome, meu amigo? Stefano. Agora é uma aula de violão, uma micro aula de violão. Então a gente vai estudar assim, ó, Dó maior, tá? A escala de Dó maior, as 7 notas da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? A gente vai ver uma digitação, que a gente chama digitação, que é a mesma coisa que se digitar no computador, só que nós vamos estar digitando no violão. A palavra é esta, digitação, tá? Digitação, mão esquerda, e mão direita não é digitação, mão direita é dedilhado, tá? Dedilhado. Dedilhado, mão direita e digitação, mão esquerda. Bom, vamos pegar a escala de Dó maior, então. Então, como é que eu organizo isso? Primeiramente para mim, para eu utilizar, e depois para passar para as pessoas que querem aprender com a gente. Uma digitação principal, aberta, como a gente chama, aberta. Vejam só a palavra, digitação aberta. O que é a digitação aberta? É aquela que pega cordas soltas, que inclui no percurso cordas soltas. Vamos lá. Eu tenho uma combinação com o pessoal do Skype lá que faz comigo, que quando eu faço assim com a mão, é porque é corda solta. Tá? Bom, esta aqui é a principal, porque essa vai estar em todo e qualquer solo que nós fizemos no tom de Dó maior, provavelmente a gente vai passar por ela nesta região inicial do braço do violão. Tá? Quer ver, ó? Agora eu já passei para outra região aqui, tá? Mas
estou usando notas da escala de Dó. Bom, aí vem a pergunta. Marcelo, para que eu preciso estudar escala no violão? Vocês acham que o pessoal não faz pergunta assim? Claro que faz, eu faria pergunta assim. Se eu fosse fazer aula lá com o professor Marcelo, lá com o professor André, eu chegaria, professor, onde é que o senhor quer fazer eu chegar me dizendo que eu tenho que estudar 6 desenhos da escala de Dó maior? Onde é que o senhor quer chegar com isso, professor? Nós temos que perguntar, pessoal. E é justamente o que eu vou dizer para vocês agora. Por um motivo óbvio. Esses percursos, uma vez decorados, porque aí agora vem o passo a passo que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Decorados, na ponta dos dedos, provavelmente todas as músicas em Dó maior, pelo menos no nosso contexto da música gaúcha, que é uma música harmonicamente muito simples, provavelmente, se é uma música em Dó maior, no tom aquele de Dó maior que eu falei, nós vamos estar usando esse percurso, certo? Então é bom que a gente aprenda, desde a casa 0 até a casa 12, trabalhar no Dó maior. Então, falei da escala aberta. Essa é a primeira. Aí nós vamos ter outros percursos com a mesma escala, com as mesmas notas, dispostos no braço do violão. Olha só. Aí nós vamos ter o quê? Os desenhos fechados, que é os que não pegam corda solta. Tá? Aberto, com corda solta, fechado, sem corda solta. Aqui tem um. Outro, desenho 2. E eu estou vindo para cima no braço aqui, né? 3, 4, 5, 6. Abrangi todo o braço do violão no tom de Dó maior. Marcelo, agora tu me deixou louco. Quer dizer que eu preciso estudar em todos os tons esse monte de coisa? Nada disso. Nada disso. Você precisa estudar os abertos, sim. Nos tons principais, pessoal. Não vamos se preocupar com si bemol, tom de si bemol. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer para vocês. Ó. Vamos lembrar aqui. Ó. Agora é a aula de novo, tá? Agora é a aula de novo. Quais são os principais tons maiores que a gente usa nas músicas de violão? Maiores. Bom, aí temos um probleminha. Nós estamos resolvendo um problema e criando outro sempre, né? Tem que saber o que é tom maior e o que é tom menor. Aí isso é... Vamos deixar de lado aqui por enquanto, tá? Tom maiores. Dó maior, Sol maior, Ré maior, Lá maior e Mi maior. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. 5 tons maiores principais. Ah, Marcelo, mas peraí, Lá bemol. Nós não vamos usar Lá bemol, Fá sustenido. Provavelmente para violão solo nós não vamos usar, não. Nós vamos usar esses 5 tons principais. Tá? Por quê? Porque nessas tonalidades, que nem o Lá bemol, ali tem o fator da pestana, pessoal. Que eu tenho que, ou então eu uso um capotraste, mas tem o fator da pestana, não é? Então eu tenho que ficar todo o tempo fazendo pestana. E uma das coisas boas que a gente busca isso no violão clássico, no violão acústico, é a presença da corda solta, nos baixos principalmente, né? Para nos fazer aquele rebuscado, aquele recheio das músicas com os baixos, né? Então a gente busca. A gente busca os baixos, né, de preferência em corda solta, nesses tons aí. Depois os tons menores nós temos 3 também. Quais são eles? Os 3 menores. Agora eu vou usar meus 3 dedos aqui, ó. Os 3 menores. Eu faço isso porque aí vocês vão lembrar. O Marcelo mostrou os 3 dedinhos dele lá, ó. Ré menor, tá? Lá menor e Mi menor. Uma dica, uma barbada aqui para vocês. Isso aqui é um macetezinho para quem toca, já toca os ritmos gaúchos. Sempre que tiver rasqueio, as batidas, né? Chamamé, por exemplo, a gente usa rasqueio. Sempre que tiver rasqueio, nós temos um elemento dentro do rasqueio que é o imã para baixo, que a gente chama. Esse aqui, ó.
Como é que é esse elemento aqui? Esse elemento é o seguinte: nós vamos estar com a mão fechada. Vocês podem treinar ele em casa agora, chegando em casa, tá? Nós vamos desenvolver esse elemento aqui, ó. Nós vamos encostar os dedos, ou melhor dizendo, as unhas dos 3 dedos que tocam. Para vocês são todos os meus 3, para vocês é o indicador médio anelar, o minguinho não precisa. Encostar as unhas em cima da 6ª corda, tá? Isso aqui de primeiro, ó. Aí o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, nós vamos dar uma empurradinha na mão para baixo, só nós posicionamos encostando as unhas em cima da 6ª corda, ó. Tá? Direcionar para baixo um pouquinho, e aí é abrir a mão. Com isso, para o pessoal que não toca ainda os ritmos gaúchos aí, ou quem toca pode ensinar isso aí também para alguém, né? Alguém que perguntar para vocês, como é que a gente faz os ritmos do violão? Tu foi na oficina do Marcelo lá? Fui. Então me mostra aí como é que eu consigo fazer, porque eu estou aprendendo a tocar agora, hoje, estou começando, comprei um violão e quero já tocar uma palhinha de um ritmo, né? Então você pode mostrar assim, ó. Olha, primeiro elemento que a gente chama, eu chamo, cada movimento da mão eu chamo de elemento, tá? Elemento, porque tem os elementos de som e os de ruído. Então, esse é um elemento, ó. O abre da mão, imã para baixo. Aí a gente já tem outro pronto aqui, ó. Só fechar a mão. Ó. E aí nós vamos ter o terceiro que já está pronto também. Quando a mão fechou, nós já vamos estar com ela fechadinha para só bater em cima das cordas. Claro que não é bater de qualquer jeito, né? Nós temos que bater em cima das cordas graves, que é para obter esse som aqui, ó. Porque se bater lá nas agudas, vai dar nylon com metal, não vai dar nada. Metal com metal vai dar som. Metal da corda e metal do traste. Então é em cima. E aí nós temos 3 elementos, ó. Aí, pessoal, então, quem já toca, quem já tem a habilidade de fazer isso, vai sair daqui sabendo 3 elementos, tá? São 22 elementos. Mas 3 já vai saindo, por isso que é uma microaula, tá? E aí, quando chegar alguém para perguntar para vocês como é que faz para tocar os ritmos gaúchos, vocês já vão ensinar para eles a milonguinha rasqueada. Porque a milonga rasqueada usa só esses 3 elementos. Quer ver, ó? Vamos rapidamente, eu sei que vocês já estão treinando aí, ó. Rapidamente a sequência dos elementos, então, ó. Vamos decorar assim, ó. Abre, fecha, bate. Abre, fecha, bate. Abre, bate. Vamos de novo. Abre, fecha, bate. Abre, fecha, bate. Abre, bate. Abre, fecha, bate. Abre, fecha, bate. Abre, bate. Agora sem eu falar. Tá bom? Então vocês já não ficam empipinados quando alguém vier para vocês perguntar como é que toca os ritmos. Porque certamente vai acontecer isso. A gurizadinha, o sobrinho, o filho, né? Aqui não tem, acho que ninguém com idade de neto, mas eu daqui a pouco já vou estar também. Mas, ou neto, ou não precisa ser gurizada, pode ser o vovô também que quer aprender violão lá. Vai perguntar como é que toca o ritmo gaúcho, vai ver vocês tocando e vai perguntar como é que toca alguma coisa. Vocês já ensinam assim, tá? Registrado, meus amigos? Bom, então aí, dito isto sobre os ritmos, eu acho que já estamos quase chegando no final da nossa prosa por aqui, abrir para perguntas para vocês aí, mas eu não gostaria de sair daqui, deste ambiente agradável, dessa prosa que nós estamos tendo, sem falar para vocês, vou voltar a usar de novo aqui, ó, minha mão de 4 dedos, das 4 armadilhas, tá? Eu vou usar esta, índio velho, eu vou usar essa expressão, armadilhas que vão nos botar para baixo, elas querem nos liquidar, elas querem fazer nós parar de tocar, e vão fazer, se nós não tomar cuidado, vão fazer. Vamos escolher aqui um dedo meu para ser a armadilha número 1. Vamos pegar o polegar aqui, que é a principal de todas, tá?
o fator, falamos no início da nossa prosa aqui, o fator tempo. Tá? Vamos entrar nesse assunto brevemente, mas assim, ó, não tenho tempo para tocar, não tenho tempo para estudar. Bom, isto é uma coisa que nos desmotiva bastante, principalmente para quem tem outras atividades profissionais e quer conciliar, né, este prazer de tocar com a sua atividade profissional. Então, o que nós temos que fazer com esta armadilha? Primeiramente, nós temos que estar dispostos a encará-la. Né? Dizer, não, tu quer me tentear, mas eu estou preparado aqui. Nós vamos organizar o nosso tempo de estudo, pessoal. Primeira coisa, como é que se organiza o tempo de estudo? Como é que eu vou organizar um tempo sem saber o que eu tenho para estudar? Começa por aí, tá? Então façam isso, por amor de Deus, façam isso. Levem esta informação bacana que a gente está passando aqui para vocês, que eu utilizo para mim, levem daqui desta oportunidade, registradito aí na memória de vocês. Vocês estão estudando e todos estão contentes com a metodologia que estão estudando, seja com seus professores, professoras ou sem professor. Isso vocês já me disseram no início da conversa aqui. Agora, vocês sabem tudo que vocês têm para estudar? Vocês lembram desde a primeira aula lá do professor? Ou pelo menos vocês lembram dos desafios e das incumbências que vocês têm para estudar ao longo das aulas mais recentes? Isso está tudo catalogado? Provavelmente não. Então, isso é o que a gente faz lá no curso também. Organizar o estudo. E aí, voltando a falar daquelas 4 pilares, vou usar a mão aqui. Quais são os 4 pilares, vocês lembram? Não, né? Agora eu vou dizer um jeito que vocês não vão esquecer mais. As letras iniciais daquelas palavras formam a palavra trem. Formam a palavra trem. Técnica, letra R. Ritmo, letra E. Escala, letra M. O melhor de tudo, músicas, que nós não falamos, vamos falar daqui a pouco. 4 pilares, tá? Então, eu brinco com o pessoal lá, nós vamos, a cada aula, nós vamos recarregar o nosso trenzinho, né? Com um novo conteúdo de cada pilar. E aí, nós vamos ter o tempo para cada estudo, para cada item desses aí. Tempo diário. Ah, mas Marcelo, mas que tempo é esse que tu vem falando? É 8 horas, 10 horas por dia de estudo? Claro que não, pessoal. Não precisa isso. Porque se vocês já vêm mapeando o que vocês têm para estudar. Outra coisa que é muito importante, ó, vocês têm que fazer um planejamento para o futuro. Bom, eu estou no ponto A, vou chamar de ponto A hoje, dia 11 de setembro de 2017. No dia 31 de dezembro, por exemplo, de 2017, eu quero chegar no ponto B. Bom, mas o que é isso que eu estou falando? Isso pode ser, por exemplo, eu quero... Hoje, no dia 11 de setembro, eu estou estudando a escala de Dó maior. Mas no dia 31 de dezembro eu quero estar com todos os desenhos, aqueles 6, na mão. Vocês acham que isso não ajuda a gente organizar? Claro que ajuda. Aí vocês vão fazer a seguinte conta. Bom, são 6 desenhos fechados mais o aberto, portanto 7 desenhos. Bom, então eu já tenho um dado, já tenho uma estatística que já vai me ajudar muito. Eu quero até 31 de dezembro? Sim. Então tá, vamos ver quantas semanas, quantos meses, quantas semanas tem até lá, quantos dias, e vou organizar o meu estudo e taca-lhe o pau. Dúvida? Tem o professor para ajudar? Tem o professor para ajudar. Entendeu? Mas vocês têm que fazer um mapeamento disso aí, pessoal. Não é assim, ó, chegar geralmente cansado no final do dia, no final da tarde, cansado do trabalho, do trânsito, pega o violão, eu tenho que estudar esse troço aqui. Né? E aí senta lá. Mas o que é que o professor tinha falado lá para mim? Era a escala de Dó, né? Aí faz 2 notas. Não me lembro mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou tocar uma música que é mais legal e tal, que me agrada mais, eu estou cansado, afinal de contas. Isso acontece ou não acontece? Capaz que não acontece, né?
Acontece, comigo acontece. Eu estou falando as coisas aqui que acontecem comigo, primeiramente, para depois acontecer, certamente vai acontecer com vocês. Por isso que a gente tem que estar de olho aberto para essas coisas aí, entendeu? Eu tenho um repertório de 40 músicas que eu toco, já vamos falar de repertório agora daqui a pouco. E eu tenho que incluir, até o final do ano, mais 10 músicas. Não vou dizer para vocês do que se trata, mas é uma meta que eu tenho. Eu quero chegar de um ponto A a um ponto B no repertório, por exemplo. Está entendendo? Porque eu preciso, para um novo trabalho, eu preciso dessas 10 músicas. Tem que tocar 10 músicas. Eu instituí para mim mesmo, até o 31 de dezembro tem que tocar 10 músicas novas. Tá? Isso que vocês têm que fazer. Tá? Então essa é a primeira armadilha, deixar o tempo, deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? Isso não vai funcionar para o estudo do instrumento. O tempo, pessoal, aí o que eu aconselho? Cada professor aconselha um tempo em minutos diferentes. Eu, como são 4 pilares, eu aconselho por dia 10 minutos para cada pilar. 10 minutinhos para cada um dos pilares. 10 para técnica, 10 para ritmo, 10 para escala e 10 para música. 40 minutinhos. Pronto. Certo? Não precisa mais que isso. Outros dizem que tem que ser 1 hora. Né? O Kiko Loureiro, por exemplo, que é um colega roqueiro aí, baita músico, que tem um trabalho didático bacana também. Ele diz assim, ó, olha, pessoal, tem que ser 1 hora por dia. Tá? Aí ele vai explicar os motivos dele lá, por que tem que ser 1 hora. Outros provavelmente dizem, olha, 3 horas por dia. Mas aí qualquer professor vai ter que explicar os seus porquês de que está pedindo para o aluno aquele tempo ali. Tá? Para mim, aqui para o Marcelo Caminha, é 40 minutos. Tá? Armadilha número 2. Armadilha número 2. Que é a seguinte, vamos escolher um dedo aqui. Ó. Não se compare com artistas famosos. Como assim, Marcelo? Tu está ficando louco da cabeça? Não façam isso, pessoal. Tá? A gente tem certamente os nossos ídolos, vocês têm os de vocês, eu tenho os meus, mas eu sempre tenho que saber o seguinte, ó, que aquele nome que eu admiro, que eu acho que toca muito violão, que mata pau, ele está no nível dele e eu estou no meu. E nós dois estamos no nosso contexto, porque cada um é único, cada pessoa é única. Então daqui a pouco você vê um cara tocando lá, isso é comum de acontecer, já me falaram as pessoas que gostam de ver eu tocar e tal. Caminha, mas eu até, não que a gente seja o bicho, porque não é grande coisa, mas já chegaram para dizer para mim assim, eu vendo tocar, a vontade de fazer fogo do meu violão. Né? Claro, o cara diz na brincadeira, mas de tanto ele dizer isso para ele mesmo, tá entendendo? Ele vai achar que nunca pode tocar. Né? E se eu posso, tu também pode, vocês também podem, porque isso aqui não é uma coisa assim, ó. Agora o Varela falava muito bem falado ali desta questão, né, da organização, visto por esse lado da técnica, do talento e tal. Mas eu não acho que isso aqui seja uma coisa que Deus tenha me pegado assim, ó, uma Caminha, é para ti aí, ó. Vou te dar aqui, ó, uma bolada de talento aí para ti, ó. Pega, pum, e atira lá, e o Caminha vem com aquela maior sorte do mundo para ser um violonista. Esse Deus aí não é o meu, pelo menos. O meu não faz isso com ninguém. Ele dá os méritos para cada um. Tá entendendo? Então a gente, ó, vai conseguir quem pelear muito. Tá entendendo? Quem pelear muito. Então, só para vocês entenderem isso aí, tá? Outro item. Não desprezem músicas fáceis, pessoal. Tá? Já aconteceu assim, ó. Lá é comum de acontecer no curso. Marcelo, a primeira música que eu ensino lá para todos, tá? Se o Felipe vai chegar lá, o Felipe já toca violão bacana, o Lucas toca, eu estou falando dos que eu conheço, o André, todos tocam, são violonistas, bacana. Mas eles vão passar por isso aqui, ó. Que é mais fácil que isso aqui de tocar. É facílimo de tocar. Mas aí o cara diz assim, não, eu já toco lá a gaúcha do Marcelo Caminha. Por que eu vou estar me preocupando com isso? Mas acontece o seguinte, muitas vezes a gente pensa que toca as músicas fáceis e não toca. Porque tocar simplesinho assim é mais difícil às vezes do que tocar difícil.
Sabe por quê? Principalmente no violão. Que o violão, nós temos o próprio instrumento nos oferece isso, de nós enganar, fazer uma... às vezes uma barulheira que está uma sujeirada e coisa arada, e às vezes, aí tu olha o cara tocando lá, pá, mas olha lá, tio, o cara tá... E é uma sujeirada, entendeu? O instrumento proporciona isso, justamente por causa dos ruídos que tem, né? Então esse ruído bom, que nós, Lucas, falávamos ali, você lembra que nós comentávamos agora antes aqui da oficina? O ruído é isso aqui, pessoal. Elementos de ruído, não é? Que são aqueles que estão dentro dos ritmos, que nem a chacareira. É o ruído bom, útil, e o ruído desagradável, que esse nós temos que estudar para tirar fora, não é? Então é isso aí. Bueno, e o que mais que eu ia falar para vocês? Das etapas, né? E o dos pilares, né? Dos pilares não, das dicas. 4 armadilhas. Outra coisa assim, ó, que a gente tem que ir desenvolvendo, ó. Não tenham vergonha de tocar para as pessoas. Não tenham vergonha. É muito comum a gente que toca violão ou toca qualquer instrumento de ser convidado para tocar nos eventos, nas festas, nos churrascos, nos aniversários. E aí vem aquela famosa frase: Marcelo, eu quero te convidar hoje, vou fazer um churrasco, tu não precisa trazer a carne, não precisa trazer a cerveja, não precisa trazer nada, só traz o violão. Aconteceu já com vocês ou não? Sim, acontece, né? E aí a gente fica emburrado lá, pá, mas olha só, a gente fica todo ofendido. Esse cara está me convidando porque ele quer que eu toque violão, ele quer que eu agrade a festa dele. O cara está me convidando só para isso. Olha, quer saber de uma coisa? Esse cara, ó, vou tirar ele aqui do meu contato do WhatsApp, aqui, nunca mais falo com esse cara. E aí tu fica indignado, perdendo uma baita oportunidade de botar em prática o que tu estás estudando. O Marcelo Caminha, que tem um trabalho de palco, de shows, tem a oportunidade de botar à prova as coisas que estuda quando se apresenta nos palcos. Mas quem não vai a palco ainda, é a oportunidade de botar em prática. Então, vocês invertam o raciocínio. Antes lá que o fulano de tal convida para a festa de aniversário e pede para trazer o violão, você diz assim: olha, eu vou na tua festa e vou levar o violão, porque eu quero tocar umas músicas que eu estou estudando aí para o pessoal. Aí tu já dá uma, né, tu já inverte o raciocínio. Chegando lá na festa, vai esperar o momento apropriado e vai chamar a atenção para ti. Olha, pessoal, assim, ó, fulano me convidou para vir aqui trazer o violão, eu venho e trouxe o violão, agora eu vou tocar. Agora vocês vão ter que me aguentar, né? Eu duvido que alguém vai reclamar, pessoal. Duvido que alguém vai ficar, cara tocando lá. Não, vocês vão ser o centro das atenções. E melhor ainda, vocês vão voltar para casa, aí vocês vão fazer aquele feedback. Mas para aí, vamos ver, a música tal lá que eu toquei não deu muito certo, eu vou ter que dar uma estudadinha a mais nela. E em compensação, a outra lá que eu toquei saiu show de bola. Aquela foi a que mais agradou. Tá? Aí vocês botam em prática o pilar número 4 desse do trem aí, que é o repertório. Tá? Então, outra dica: tenham uma lista de repertório. Sabem, vocês já viram nos DVDs, os que não estão em palco ainda tocando, certamente já viram nos shows dos DVDs, aquela lista de repertório que a gente bota bem aqui assim, ó, chamado set list em inglês, né? Aquilo ali todo mundo tem que ter, senão não precisa estudar violão. Mas eu não precisa, eu vou me preocupar com isso daqui a 2 anos, depois que eu estiver bem treinado. Negativo, você vai fazer isso na primeira aula, é o que eu faço lá com o pessoal. Na primeira aula já é tocar uma música. Você não pode esperar mais 15 dias ou mais um mês, é na primeira aula tocar uma música. E aí, vamos fazer uma lista de repertório. Não importa se é aquela música bem simplesinha, tá? Aquela música Prenda Minha que a gente tocou ali, não importa, é o seu nível de música, tá? Que você está estudando. E aí você vai fazer semelhante a um set list de palco. Qual é o tempo mais ou menos de um show musical? É 1 hora, 1h15, não é isso? Mais ou menos do nosso meio aqui. É mais ou menos isso, 1 hora, 1h15. Isso aí dá 15 músicas. Tá? Então vocês façam isso, agarrem essa dica aí. Cheguem em casa, façam um balanço, porque às vezes a gente tem na cabeça, né? Eu sei um monte de música, e sabe mesmo. E sabe, às vezes a gente vai ver, sabe 50 músicas, mas a gente não tem isso catalogado. E aí vocês vão fazer assim com o repertório. Já para terminar a prosa aqui, para vocês me perguntarem, que eu acho que estão loucos para perguntar alguma coisa aí.
ou para eu tocar mais alguma coisa para vocês. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver se... Outro detalhe, se a música tem início, meio e fim. Né? Se a música... Porque às vezes a gente pensa que sabe uma música, não é? Vamos pegar aqui, ó. Guardias de pátria, memorial dos ancestrais, onde trevais nascem junto ao pasto verde, sangas correndo, açudes e mananciais, para o ano inteiro o gaderio matar a sede. Tá. Esta música chamada Estância da Fronteira, essa música não começa da voz, ela tem um... Quando eu compus essa música, tem uma curiosidade para vocês. A primeira coisa que eu faço numa composição de música é o solo de início. Depois eu faço a melodia. Todas as minhas músicas são assim. Então essa música, por exemplo, ela tem um solo de início, não é? Então tem que sair com o solo de início. Bom, Marcelo, mas essa é difícil. Claro, essa está num nível tal lá, mas daqui a pouco tem outras músicas simplesinhas, que é o que a gente faz lá no curso também. A gente pega as músicas simplesinhas, vai adaptando uns solinhos, que seja 3 notinhas de solinho, só para dar aquela cara mais artística para a música, né? E a mesma coisa o final, e o solo de meio, tá, pessoal? Então isso aí é uma dica para vocês também. Bueno, acho que já falamos aqui o necessário, pelo menos para que vocês saiam daqui com algumas minhoquinhas assim na cabeça, né, para organizarem os estudos. Volto a dizer, não foi uma aula, tá? Uma aula, até precisaria de mais material de apoio aqui para instituir uma aula para vocês. As aulas estão lá no curso Violão Gaúcho, que por enquanto são aulas online, no Skype. A partir de março vai ter uma novidade aí para os que gostam do Violão Gaúcho também, mas não vou dizer qual é, vou dizer mais perto para vocês, que vai facilitar a vida, olha, uns 80% a vida de vocês para estudarem violão vai facilitar com esse material que a gente está preparando, mas por enquanto a gente só pede a Deus, ao nosso mestre, que nos dê saúde e clareza de cabeça para poder botar tudo no papel e fazer da forma mais didática possível para entregar isso o melhor possível. Então isso aí a partir de março. Por enquanto aulas online através do Skype, não vou entrar em detalhes, não vou fazer propaganda de curso aqui para vocês, tá? Eu só falo isso para dizer do meu trabalho. E aí a gente então abre para perguntas. Quem é que quer perguntar alguma coisa? Se faltou alguma coisa que de eu falar aqui? Esponjinha. Como é o teu nome, por favor? Bruna. A esponjinha. Essa esponjinha, ela é esponjinha para quem mora em apartamento e para quem mora com mais pessoas e que não quer atrapalhar as pessoas com os estudos do violão, tá? Essa é a função da esponjinha. Então o que a gente faz? A gente coloca embaixo das cordas a gente tem o som do violão, tá? E a gente tira um pouquinho daquele brilho, né? Aquele excesso de volume que muitas vezes tem no violão. E a gente consegue estudar em apartamentos, em salas pequenas, consegue não incomodar a esposa, né? Ou não, às vezes o filho está querendo dormir, a gente está treinando lá e o guri não consegue dormir. Isso aqui é uma ferramenta justamente para nós otimizarmos o tempo, né? Às vezes a mulher está vendo a novela lá e tu quer estar junto no ambiente. Tem inclusive exercícios que dá para fazer vendo a novela, que são exercícios que não precisa tu ficar concentrado, que é só mecânico mesmo, é só para a mão, tá entendendo? Então isso aqui é a esponjinha, Bruno, é para isso, tá? Para a gente
para a gente tocar sem excesso de som. Porque tem exercícios que são barulhentos. Quer dizer uma coisa? Eu vou tirar a esponjinha e vou mostrar um para vocês aqui. Ó. Tem um exercício que é um exercício para os músculos extensores da mão direita, que a gente vai trabalhar abertura de mão, justamente para os ritmos, que ele é assim, ó. É um barulho xarope, né, tia? É um barulhão. Tá? Então, a gente colocando a esponjinha, volto a colocar a esponjinha novamente aqui. Já melhora um pouco, tá? Então isso aqui é uma ferramenta. A outra que eu posso falar para vocês é a dedeira também, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui está sendo ainda para mim uma novidade, tá? Porque eu comecei a trabalhar com a dedeira em 2013, quando decidi que queria fazer um disco chamado Com Violão Também Se Dança, disco este gravado em 2015 e lançado em 2016. E neste disco, o qual é uma homenagem ao Antoninho Duarte, que foi um grande violonista com violão de aço com dedeira, aqui do Rio Grande do Sul, da década de 60, 70, até os anos 80, morreu em 2002. Bom, não vou me alongar, a história do disco está lá no site, lá vocês vão lá e busquem depois as músicas, inclusive. Eu tive que começar a tocar com dedeira, estudar com dedeira. Num primeiro momento foi difícil, não é? Porque a gente vem de uma técnica só com os dedos, mas é aquela coisa que eu falei para vocês, eu quero chegar de um ponto A a um ponto B. E eu decidi, pensei, repensei, dormi, pensei de novo, pensei de novo e decidi que queria estudar dedeira, tá? Então, baixei o toso, como você diz, né? No estudo com a dedeira, tá? E agora, para resumir para vocês, eu já não consigo mais tocar sem a dedeira, né? Eu já incluí ela na minha técnica, no meu jeito de tocar, que ela está sempre presente. A dedeira ela faz uma função muito boa, que é salientar os baixos, né? Principalmente, ó. Vou tocar aqui a milonga Baixo Mau Tempo de novo. Agora sem dedeira. Tá, então é outra sonoridade, claro, mas muitas vezes, pessoal, a gente o nosso meio, o meio que a gente toca, muitas vezes às vezes é um lugar que tu tem que falar o violão mesmo. A gente toca em rodeio muitas vezes para gauchada e barulheira e tal, às vezes uns palcos que são abertos, que não tem bom som. Então o recurso que nós temos é esse aqui, né? Meter a dedeira, dar uma cuspidinha no dedo, como faziam antigamente, lá e atacar o ferro, né? É isso aí que ajuda bastante o uso da dedeira. Tá? O companheiro deu risada ali, mas é a realidade, é isso aí, tá? Ainda não tenho mais nada assim sobre ela para falar para vocês, talvez até tenha num futuro não muito distante, tá? Mas por enquanto não saberia dizer. Eu até sugeri para o Lucas ali alguma coisa ou outra, mas Lucas, assim, são coisas exercícios bem superficiais ainda, tá? Mas é bacana de usar. Querem perguntar mais alguma coisa para nós ir finalizando? Ô Caminha, seguinte, tuas dicas de mixagem do violão, eu vejo que em muitos lugares o pessoal satura nos agudos, o cara toca de um jeito, daí eu vejo que, digamos, satura nos graves, nos agudos. Eu queria saber, assim, eu sei que cada lugar é um lugar, mas como tu começa, tu deixa assim a mixagem toda, por exemplo, em 12 horas, depois tu... Mixagem, tu diz a nível de gravação isso? Não, quando tu vai se apresentar ao vivo. Só um parecer teu, para de repente seguir. Não, rapidinho então aqui. É que eu uso assim, ó. Eu uso o violão ligado num cubo Holland, tá? Que é um belo equipamento. E o violão tem um pré, né? Como vocês estão vendo aí, o violão tem um pré e o cubo tem outro. E a mesa de som vai ter outro. Então, a gente vai passar por 3 barreiras de equalização do violão, né? Tá? Então, o que eu faço? Ó? Aqui no violão eu tiro todos os agudos, tá? Todos, que eu não gosto muito. Vamos fazer aqui, ó. Vamos botar agudo agora.
gosto dele mais fechadinho. Mais fechadinho. Então eu tiro todos os agudos. Aí lá no cubo eu deixo flat. Flat significa deixar tudo no centro, né? Os botões ali. E dou uma ajudadinha nos médios, tá? Porque eu gosto de um médiozinho no violão porque ajuda muito na mão direita, né? Quer ver uma coisa? Ó? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma regulagem aqui. Vamos tirar o médio aqui, ó. Agora vou dar um médiozinho aqui, ó. Então o médio dá uma engordadinha no som, assim, né? Ele dá aquele centrinho, assim, que ajuda a projetar a nota. Tá, Lucas? Mais perguntas? Eu tenho uma aqui, Marcelo. Em relação à tensão das cordas, assim, principalmente no bate, né? Que tem que encostar no traste, né? Não sei qual é a tensão que tu usa e a distância da regulagem, se é mais alta ou mais baixa em relação ao braço, né? Tá, entendi. Primeiramente, assim, ó, quando perguntarem para vocês, ou se vocês ainda não sabem, mas eu acredito que todos já saibam disso. A configuração de cordas para o violão gaúcho é a corda de nylon, tá, pessoal? Corda de nylon. O violão de aço é usado para nós, na música gaúcha, como como um complemento. Ah, tem uma música lá bonita, uma música que geralmente nos chamamés, aquelas músicas mais lentas, né, que a gente quer fazer um fraseado e tal, usa o violão de aço. Mas o nylon é o tipo de violão preferencial para nós, tá? Dentro disso nós temos as tensões de corda, tá? Isso é importante. A gente tem a tensão leve, a média, a pesada e a extra pesada, tá? São as que tem bem definidas assim. Eu costumo usar a corda da Dario, que é uma marca boa de corda, uma corda boa de preço, né? Porque se você bota uma corda às vezes de R$100, você vai pensar 10 vezes antes de trocar, né? Se tu bota uma corda de R$80, tu vai pensar 5 vezes antes de trocar, por causa do preço que eu estou dizendo, né? E uma corda da Dario, que é uma corda de R$60, até menos a gente consegue achar, você não vai ter aquela dorzinha no bolso, né, quando for trocar de corda, tá? Então e esta da Dario tem as cordas, essas tensões bem definidas e disponíveis no mercado aí. Mas assim, ó, o que a gente tem que fazer para ver que tensão de corda a gente tem que usar, não é? Então a primeira coisa, a gente tem que levar em conta assim, ó, o jeito da gente tocar, o instrumento e a corda, é um triângulo. Aí nós temos que fazer uma balança com esses 3 itens aí, tá? A característica do instrumento, primeiramente, não é? Tem uns instrumentos que são mais durão assim para tocar. O violão, geralmente os violões acústicos, os violões clássicos acústicos são violões projetados inclusive para música clássica, que tem uma pegada diferente da nossa, enfim, que não tem tanto a presença das batidas, enfim, não tem nada, por sinal, de rasqueio, com raras exceções. Então, assim, ó, se o violão é bastante duro para tocar, a gente compensa com uma tensão de corda mais leve, não é isso? Vocês estão ligados nisso aí, né? Acho que não tem muito mistério. Bom, mas mesmo assim, se a gente tem uma pegada forte, aí a gente tem que contrabalançar, né? Fazer a balança. Bom, o violão, ele é um violão duro, eu vou botar uma corda mais leve nele. Tá, mas será que a minha pegada não vai deixar a corda muito estalando? Não é? Então tem que fazer essa conta aí. O instrumento é que vai dizer para vocês, tá? E lembrar que existe um fator bastante complicado, e aí já vai entrar em função até as unhas, não é? Quando o violão é muito duro para tocar, a gente vai ter um desgaste de unha bastante grande, não é? Então, hoje não vai dar tempo para falar de unhas, tá? Nessa nossa prosa aqui vai ter que ficar para outra edição, mas tem bastante coisa de unhas para falar também. Algumas dicas. Inclusive fazer o que eu fazia quando trabalhava para fora lá, passava criolinho, aquele preto, já ouviu falar? Aquilo de matar bicheira? Aquilo é a melhor coisa que tem para unha, tia. Eu nunca tive minhas unhas tão fortes quando trabalhava para campanha assim, que curava a bicheira da ovelha lá. Pá! Verdade verdadeira. Tá? Mas agora não dá mais, porque fica um fedor na mão que não se aguenta também, né, tia? Tá, pessoal? Então assim, ó, tensão de cordas. Você perguntou... Felipe, foi tu, né? Perguntou. Tá? Eu utilizo a extra pesada,
neste violão, que é um violão bem baixinho, tá? Depois até vocês podem olhar esse violão aqui. Ele é um violão bem baixinho de tensão, assim, quase encostando nos traços, assim. Eu uso a extra pesada, então aí foi a corda que eu achei para esse violão aí, tá? Para fechar, o que mais? Pode perguntar, aproveitem a gente... Oi. Quanto ao tempo, tem muita diferença eu estudar 40, claro que é melhor estudar todos os dias 40 minutos, né, assim, tu supôs 40 minutos, né, mas eu digo assim, caso não tenha todos os dias disponíveis para estudar, né, mas queira compensar em outros dias, assim, faz muita diferença ou... Olha, faz diferença. Como é o teu nome? Leonardo. Leonardo, faz diferença no seguinte, Leonardo, isso não pode ser regra, entendeu? Tipo assim, tu não ter nenhum dia de tempo durante a semana, de segunda a sexta, e sábado e domingo querer tocar 8 horas. Isso não vai resolver, né? Vai causar um desgaste bastante grande na mão, na musculatura, tendões e tal. Então isso não vai resolver. Mas... Que nem comigo agora, tá? Vamos citar o meu exemplo, que eu acho que para mim aqui é o mais fácil de citar que tem. Eu tenho uma sistemática de estudos que é diferente dessas que eu passei para vocês. Essa que eu passei para vocês, depois que a gente terminar o primeiro módulo do curso Violão Gaúcho, nós vamos ter 20 exercícios de técnica, 20 escalas, tá? E 20 músicas. Os ritmos, aquele pilar dos ritmos vai estar dentro das músicas. Nós não precisamos estudar ritmos individualmente, né? Pegar e ficar tocando uma milonga 5 minutos lá. Não precisa fazer isso, porque isso a gente faz nas músicas, tá? Bom, eu faço assim, ó. Então, aí nesta finalização, a gente monta uma tabela. Tabela das técnicas, 20 técnicas. Tabela das escalas, 20 escalas. 20 em média, né? Até, às vezes mais, às vezes menos. E isso a gente faz uma vez por semana, essa tabela aí, tá? Uma vez por semana, que dá 1 hora. Então eu costumo fazer geralmente na terça a tabela das técnicas e na quinta a tabela das escalas, tá? E nas outras oportunidades diárias que a gente tem, a gente ocupa com as músicas, que é, afinal de contas, o nosso produto final. Nós não vamos fazer uma apresentação para ninguém chegar lá, olha, agora atenção pessoal, que eu vou tocar todos os desenhos da escala de Dó maior. Nós não vamos apresentar isso para ninguém, não é? Isso é uma ferramenta para nós chegar onde nós quisermos, onde nós queremos, que são as músicas, tá? Por isso que eu falei tanto nas músicas. Então, Leonardo, num segundo momento do estudo é assim, mas neste primeiro, até nós não termos ainda essas tabelas montadas, e para isso a gente vai quase 1 ano lá do curso, quase 1 ano estudando, nós temos que fazer este trabalho diário com os 4 itens do trem ali, tem 10 minutos para cada um diariamente. Aí se não deu um dia, bom, que nem eu estava falando para vocês, agora a gente está em período de semana farroupilha, então são praticamente as 2 semanas que eu não vou fazer as minhas técnicas, não é? Eu vou me escabelar por causa disso? Uma que já não, cabelo quase já não tem mais, né? Vou me escabelar por causa disso? Não, de forma nenhuma, não é? Quando retornar, do dia 21 de setembro em diante, que as coisas voltam ao normal no Rio Grande do Sul, né? Para a gauchada pelo menos, a gente retoma as nossas atividades, voltando, não é, aos compromissos de estudo. Quando estamos em período, e aí eu sugiro a vocês novamente que façam isso, se vocês forem ali para os piquetes depois de noite, ali, botem em prática o estudo. Não é? Esse período aí é para isso. Tá? Então, assim, ó, respondendo objetivamente a tua pergunta, não faz esse estudo longo de sábado e domingo e elimina durante a semana. Deixa o violão sempre à mão, o teu estojo é muito bacana, muito bom esse estojo aí, mas ele é um estojo para tu, quando sair de casa, tu leva, bota o violão no estojo. Dentro de casa, o teu estojo fica guardado no armário lá, e o teu violão... ele fica, eu brinco com a mãe, que a mãe guarda o violão aqui dentro. Não. Não, ele fica só no... Isso. Como é que chama ali? No pedestalzinho o violão. Pedestalzinho. Isso. De preferência do lado da cama ou do lado do mate ali. Até tive que tirar a poeira dele, que ele estava guardado. Entendeu? Isso é uma outra coisa, pessoal. Nós temos que ter assim, ó, o violão fácil para pegar e sair tocando. Eu cheguei em casa agora, tenho das 20 para 6 até as 6, liberado. Vai lá, senta lá, faz a... Por isso que tem que estar mapeado na cabeça ou a tabela, aquela sempre à mão, do que tem para estudar. É 20 minutos que você ganhou de oportunidade para tocar violão, tá?
Encerramos por aqui a nossa... Vamos entregar para todos, claro, com certeza. A gente agradece mais uma vez a Dana Produções, idealizadora desse projeto magnífico. Lembrando, pessoal, que o projeto se estende até o dia 15, que terão aqui palestras maravilhosas também, certo? Portanto, de hoje até sexta-feira. Depois terão shows à noite, shows profissionais, de artistas da música instrumental já profissionais, e também, o mais bacana de tudo, músicos amadores que foram convidados para fazer participação nesse projeto e vão se apresentar no palco, não é isso, Luci? Tá? Então, agora já começa ali, já deve estar começando a sequência de shows. Tá? Prestigiem, divulguem. A gente agradece a Dana, agradece mais uma vez ao Atacadão, esta empresa que foi parceira, está sendo parceira dessa iniciativa aqui. E estou disponível a todos vocês nos contatos lá. Vocês já sabem quais são, certamente. Os que não sabem, é marcelocaminha.com, tá? E... não, a saideira não. Aí a gente está disponível, tá, pessoal? Não precisa ser para aulas fazer o curso Violão Gaúcho, tá? Se quiser fazer o curso, a gente informa como é que é. Mas uma simples troca de ideias, uma simples reivindicação que vocês tenham, uma dúvida, uma tablatura, a gente tem algumas bastante boas de tocar, solinhos escritos, né, para tocar. Lá no YouTube tem algumas aulas também de violão gaúcho que a gente coloca por lá. Terão outras, se Deus quiser. E quem quiser fazer um contato mais próximo com a gente e aí estudar a fundo, né? Porque isso que a gente fez aqui foi só uma conversa com vocês. Eu estou disponível. Que Deus abençoe a todos vocês, que proteja, que dê paz, que dê saúde, que dê trabalho, segurança e, acima de tudo, motivação. Porque a vida em si já vale a pena. E a vida com um instrumento musical, nós estamos completos. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado. E uma dica, isso aqui impressiona bastante, viu? Façam isso.